Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Descomplica Tech, o seu canal voltado a produtos, a conhecimento da Power Platform. Eu me chamo Daniel Delaspora e vou ajudar você a mergulhar nesse mundo do ecossistema Microsoft. Então vem comigo. E nesse vídeo, pessoal, em tempos de IA, a Microsoft ela não poderia ficar de fora. E é sobre a IA da Microsoft que nós abordaremos neste vídeo, tá bom? E também nós faremos uma série de vídeos sobre a IA da Microsoft, que é o Copilot. E nós precisamos fazer uma introdução, uma distinção sobre as IAs da Microsoft e a diferença entre elas. Então nós temos o Copilot 365, que é voltado para produtos do pacote Office, então é voltados para eficiência, para produtividade, tá? Dos produtos do pacote Office, como o Outlook, o Excel, o Word e o PowerPoint. Nós temos o Copilot também dentro do Dynamics 365, então que é voltado para os dados que estão dentro ali do Dynamics 365, ajudando os vendedores e as organizações que utilizam o Dynamics 365. E nós temos também o Copilot Studio, que é onde nós podemos criar a nossa IA usando a inteligência artificial da Microsoft, que é o Copilot. Então, nós podemos criar assistentes e agentes autônomos para a nossa organização, trazendo toda a confiabilidade e a segurança que os produtos da Microsoft sempre nos oferecem, tá? Então, criando bots, assistentes e agentes autônomos ali, as empresas e as organizações evitam que as pessoas peguem informações ali da empresa e fiquem trabalhando essas informações, em outras IAs externas. Então, ela pode criar a sua própria IA com toda a segurança, e confiabilidade que a Microsoft traz ali sempre em seus produtos, para evitar que essas pessoas fiquem trabalhando com os dados da empresa em outras IAs externas. Então, ela cria a sua própria IA utilizando o Copilot Studio. E é justamente o Copilot Studio que nós aprenderemos nessa série de vídeos que nós estamos começando aqui no nosso canal, tá? Então, se você quiser criar a sua conta trial para fazer os testes e para fazer esse laboratório e todos os passos que eu for mostrando nos vídeos, você pode entrar neste site que eu estou mostrando aqui, clicar aqui em experimente gratuitamente, aí você pode criar sua conta trial e fazer os mesmos passos e instruções que eu mostrarei, tá? Então vamos lá, vamos começar a criar o nosso assistente autônomo aqui, que vai trazer toda a eficiência para os nossos usuários, evitar que os nossos usuários da nossa empresa fiquem manipulando dados da nossa organização e outras IAs externas, tá? Então, começo de tudo aqui no Copilot Studio, nós vamos ser sempre direcionados para a tela inicial, onde aqui na tela inicial nós temos essa parte onde aqui a gente já poderia descrever como seria o nosso assistente e o próprio IA criaria um assistente para nós aqui do zero. Um pouquinho mais abaixo ele vai mostrar os assistentes que nós já temos criados. Um pouquinho mais abaixo, ele vai te dar aqui sugestões de agentes de assistente pré-prontos. Então, nós poderíamos selecionar aqui o tipo de assunto, que poderia ser perguntas e respostas, um agente aqui com capacidade de voz, um agente de viagens, um agente de financeiro, um agente de RH, que trata de benefícios, ou um agente de assistência, de suporte, de TI, tá? Então, são assistentes e agentes pré-prontos que nós poderíamos já criar e reaproveitar e nós faríamos as alterações necessárias. E aqui embaixo nós temos uma série de documentação para você evoluir, são documentações oficiais da Microsoft, que você poderia evoluir você pode evoluir o seu conhecimento aqui no Copilot Studio, tá bom? Então, para nós começarmos a criar o nosso assistente do zero, basta nós alterarmos aqui em criar, e depois aqui também ele já vai te dar a sugestão de assistentes pré-prontos que você poderia usar, mas nós queremos criar do zero, então vamos clicar aqui no botão novo agente.
Feito isso, aqui ó, ele vai te dar também a opção para você descrever como seria o seu assistente e a IA criaria para você. Mas nós queremos configurar uma do zero, então nós vamos mudar aqui de descrever para configurar. Chegando aqui, pessoal, a primeira informação que nós temos que fornecer é o nome do nosso assistente, tá? Então aqui, o nome do meu assistente eu vou colocar como Bora criar agent. Por quê? O meu assistente aqui, nesse exemplo, ele vai ser um assistente para pessoas e usuários que estão iniciando a carreira de criador de conteúdo para a internet, seja para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o Kawaii, tá? Então ele vai ajudar pessoas que estão iniciando a carreira de criação de conteúdo na internet. Então por isso que eu escolhi o nome Bora Criar Agent. Depois nós vamos colocar a descrição, né? Que é simplesmente ali o que ele... É a descrição do nosso agente, tá? Então aqui eu vou colocar a seguinte descrição. Então vamos lá. A descrição aqui do meu agente vai ser o seguinte, vai ser essa, ó. Um agente inteligente que ajuda qualquer pessoa a dar os primeiros passos como criador de conteúdo digital. E ele oferece ali ideias de nicho, nomes de perfil, bio para redes sociais, sugestão de temas para vídeos, dicas de engajamento e até cronogramas de postagem. Tudo ali com base na realidade e nos objetivos do usuário, tá? Ideal para quem quer começar no Instagram, TikTok, YouTube ou Kawaii e não sabe por onde começar. Muito bem. Aqui abaixo nós temos as instruções. Aqui é uma das partes mais importantes, porque aqui é onde a gente vai descrever ali o que o agente faz, o que a gente deve fazer, qual que é o tom. Nós vamos descrever ali as características e as diretrizes e as regras que ele deve seguir, ou seja, como ele deve se comportar, pessoal. Então aqui são as instruções para a IA generativa, tá? Então, as instruções é uma das partes mais importantes aqui do nosso agente e elas devem ser revisadas na medida que o nosso assistente vai evoluindo, tá? Então, você, no seu caminho aí, quando você for evoluindo o seu assistente, você pode ter até 2, 3 versões das suas instruções para você ver qual que se adapta melhor ali o seu negócio, tá? Então, é aqui onde você vai ditar o tom, dizer como a IA generativa deve se comportar, porque a IA generativa, como nós sabemos, ela cria conteúdo novo, tá? Então, é o comportamento que você vai dar ali para a sua IA. Então, aqui nesse caso, a minha primeira instrução aqui vai ser o seguinte, tá? O agente, ele deve agir ali como um mentor de criadores de conteúdo iniciantes, guiando o usuário passo a passo, desde a escolha do nicho até a criação do primeiro conteúdo. Perfeitamente. E aqui abaixo a gente poderia vincular uma base de conhecimento, que seja um site da internet, um arquivo do Word, por exemplo, né, um documento, para abastecer ali o conhecimento da nossa IA, tá? Do nosso agente. Bom, feito isso, nós podemos clicar aqui em criar. Nós devemos aguardar, então, a criação aqui do nosso assistente. Ele vai dar uma mensagem aqui em cima, em verdinho, né? Uma faixa em verde, que o nosso bot, que o nosso assistente está pronto para uso. Então, ele está sendo configurado. Beleza? Bom, show de bola. Então, agora é só aguardar. Legal, pessoal. Então, o nosso agente aqui está criado, ok? Na primeira parte aqui nós temos o overview, a visão geral do nosso agente, onde irá mostrar aqui as informações, como o nome, a descrição que nós colocamos quando nós fomos criar, se a orquestração generativa está habilitada ou não, nós veremos isso em outros vídeos. Nós conseguimos ver aqui o modelo generativo, então estou usando aqui o GPT 4.1. Conseguimos ver gatilhos e canais associados aqui ao nosso assistente, que é quais canais
o assistente pode estar publicado para ser utilizado. Aqui nós conseguimos ver as instruções, se há base de conhecimento também para que o assistente utilize. Também podemos vincular ferramentas, outros agentes, porque nós poderíamos ter, por exemplo, agentes especializados em criação de conteúdo para o Instagram, no nosso exemplo aqui. Agentes especializados, por exemplo, na criação de conteúdo para o TikTok. Exemplo, um agente especializado na criação de conteúdo para o YouTube. E aí daí a gente pode fazer a orquestração, ou seja, dado o que o usuário pediu, vamos supor que ele pediu que ele quer saber como criar conteúdos no YouTube. Então ele pode estar num agente e daí a gente pode fazer a orquestração, ou seja, o transbordo dessa conversa para outro agente, ok? Nós temos aqui também os tópicos, que é uma das partes também mais importantes na minha concepção de um assistente, que é a parte onde nós podemos criar ali um fluxo de caminho que o assistente deve seguir. Então, nós vamos determinando se o usuário falar X, para qual caminho ele deve seguir. Se ele falar Y, qual ferramenta, qual Power Automate deve ser acionado e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui é bem legal. Aqui a gente já consegue interagir com o nosso assistente aqui nessa barra de conversa. Então, veja que ele já deu uma mensagem de saudação. Olá, eu sou o Bora Criar Agente, que é o nome do nosso assistente, voltado para quem quer produzir conteúdo online. Converse comigo e descubra tudo que você precisa saber sobre o universo de criação de conteúdo, né? Então, aqui nós poderíamos começar a conversar com ele. Então, como eu posso começar a criar conteúdo para a internet? Então, aí ele vai pensar e já vai nos trazer a resposta. Assim esperamos, né? Então, vamos aguardar ele pensar aqui. Bom, show de bola. E aqui ele nos trouxe, ó, para começar a criar conteúdo para a internet, siga este passo a passo. Então, escolha o nicho, planejamento, escolha o formato, preparação, trouxe a resposta certinho. E se nós perguntarmos, por exemplo, vai chover hoje? Então, para saber se vai chover hoje, é importante definir a cidade, tarará, região. Então, essa resposta é uma que eu não gostaria que ele trouxesse, ou seja, eu quero só que ele foque em perguntas de criação de conteúdo. Então, para isso, onde que nós podemos alterar? Nós podemos alterar aqui em instruções, tá? Que, pessoal, é uma parte bem importante, tá? Porque essas instruções, os prompts, você vai atualizando eles na medida que o seu assistente vai sendo evoluído. Então, você sempre tem que estar revisando essas instruções para ver se está de acordo com o que você quer entregar ali para sua empresa, para sua organização, né? Do comportamento ali do seu assistente. Então, é até bom você testar 2 ou 3 versões ali do mesmo prompt, fazendo variações para ver qual aquele que fica mais adequado para o seu cenário. Então, aqui nós poderíamos editar nossas instruções e acrescentar o seguinte, acrescentar a seguinte instrução para ele, tá? Então, aqui, ó, caso tenha perguntas não relacionadas à criação de conteúdo, diga que você não pode apoiar com esse tipo de informação. Vamos salvar. Então, salvou. Aqui a gente pode limpar, né? Ou seja, reiniciar nossa conversa para a gente fazer um teste. Então, se nós perguntarmos agora, vai chover hoje? Vamos ver aqui se o assistente vai dar uma outra resposta, uma vez que nós colocamos aqui a instrução para ele. Então, ó, vejam só como já mudou a resposta. No momento, não posso informar diretamente se vai chover hoje, pois meu foco é apoiar criadores de conteúdo, né? Então, olha só que legal.
tudo isso, num simples comando, numa simples instrução, a gente já ensinou ele como ele deve se comportar, como ele deve responder. Legal, né? Bom, legal. Então, vamos continuar vendo aqui as ferramentas que nós temos. Então, além do overview, nós temos o conhecimento, ou seja, conseguimos ver aqui quais as bases de conhecimento estão sendo utilizadas nesse assistente. Podemos vincular ferramentas, outros agentes, conforme aquele exemplo que eu dei, poderíamos ter agentes especializados em criação de conteúdo para o Instagram, em criação de conteúdo para o TikTok, em criação de conteúdo para o YouTube, e aí a gente usa a orquestração generativa para que quando o usuário fale de Instagram ou TikTok ou YouTube, ele transborde para o assistente especializado naquele assunto. Então, isso são vídeos que nós veremos mais à frente. Também tem os tópicos, que é onde você pode definir um fluxo, um caminho ali para o seu assistente seguir, conforme eu falei aqui, é uma das partes mais importantes, principais aqui do nosso assistente. Então, aqui, olha só que bacana. Então, por exemplo, nós não recebemos essa mensagem aqui quando a gente inicia uma nova conversa, que é uma mensagem de início de conversa. Então, aqui nós temos os tópicos que nós mesmos podemos criar, então, que são os personalizados, e também nós temos o de sistema, que já vem ali por padrão no sistema. Então, se nós abrirmos, por exemplo, aqui o de início de conversa, a gente consegue ver exatamente, ele exibiu essa mensagem porque existe um tópico de início de conversa. Então, ele entrou no gatilho e exibiu a mensagem, né? Então, olha lá, eu sou, aí ele trouxe a variável com o nome do bot, né, do assistente, voltado para quem quer produzir conteúdo online. Então, converse comigo e descubra tudo o que precisa saber sobre o universo de criação de conteúdo. Exatamente a mensagem de início de conversa. Então, ele mostrou porque tem um tópico configurado para isso. Nós poderíamos vir aqui e alterar essa mensagem, tá? Então, vamos colocar aqui, fique à vontade e vamos iniciar nossa conversa, por exemplo. Então, fique à vontade e vamos iniciar a nossa conversa. Então, eu fiz a alteração, né? Depois de fazer a alteração, nós temos que salvar. Beleza? Então, agora se eu atualizar aqui, reiniciar a conversa, vamos ver se já mudou. Olha lá. Fique à vontade e vamos iniciar nossa conversa. Né? Então, já fiz uma alteração rapidamente aqui. Voltando aqui nos tópicos, também tem já tópicos prontos de fallback, que é quando o assistente não entende a informação solicitada ali pelo usuário, né, a intenção. Então, ele cai aqui na condição e informa, não sei como ajudar, você pode, né, tentar reformular a pergunta. Temos também tópico, por exemplo, de obrigado. Se você falar obrigado, ele vai te dar uma mensagem de nada ali. Temos, por exemplo, recomeçar. Então, se eu digitar reiniciar aqui, ele vai entrar aqui, vai cair nessa variável, onde tem um botão sim ou não. Então, ele guarda a informação que o usuário selecionou, verifica qual é a condição, se sim ou não. Se sim, ele vem aqui e reinicia. Então, por exemplo, se eu digitar aqui reiniciar, o que vai acontecer? Ó, reiniciar. Eu até digitei reiniciar, né? Faltou o R, mas mesmo assim ele entendeu. Olha só o que aconteceu. Aqui é bem bacana porque você já pode ir debugando também o seu fluxo. Tá vendo que ele te mostra exatamente onde que ele entrou? Então ele está aqui, ó. Ele aparece essa faixa azul embaixo da caixinha do fluxo que ele entrou. Então ele entrou aqui, que foi o gatilho, tá? Depois ele entrou aqui na variável, mostrou a mensagem e mostrou o botãozinho aqui sim ou não. Então eu vou clicar em sim e vejam que ele vai continuar o fluxo. Então aqui você pode ir debugando, é bem legal isso aqui também, para você ir testando o seu assistente. Então lá, ele reiniciou e perguntou como posso ajudar. Isso é bem bacana também, tá? Então, além dos tópicos, a gente consegue ver aqui o log de execução, basicamente, do nosso assistente. Temos aqui a parte de insights, onde ele mostra relatórios, no meu caso aqui não está ativado.
mas aí você tem várias métricas aqui, né? Quantas interações, quantos usuários por hora, por dia, então ele vai te dar vários insights. E nós temos aqui os canais, que são os canais que você pode publicar o seu assistente para que ele seja utilizado. Então veja só quantas opções nós temos aqui. Então aqui, né, tem várias opções, tem até o site de demonstração aqui, né, mas para isso a gente tem que fazer a autenticação, tá? Então, é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Como vocês puderam observar, em poucos cliques aqui a gente criou aqui o nosso agente, né? Já demos algumas instruções, já deixamos ele um pouco melhor. E aí nos próximos vídeos nós vamos, né, entrar na parte ali de tópicos, variáveis, para deixar ele cada vez mais eficiente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui no nosso canal do Descomplica Power. Segue, compartilhe, como sempre, tamo together. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Falou!